Recebe uma demanda enorme que temos que melhorar ali, porque os moradores ali têm dificuldade de deslocar. A situação ali realmente é muito séria no que se tange a transporte público. Foi mencionada aqui também a questão da saúde. Existe também uma indicação, a qual já foi encaminhada para o governo de autoria da vereadora. O que me respondeu até então, que esses moradores eles foram divididos em duas situações, entre o Palmares B, a qual que tem um agente, e se eu não me engano, existe outra parte que é atendida pelo Jardim das Rosas, mas não tenho essa certeza 100%. Eu só quero assim colocar a minha luta constante na região, como um dos vereadores falou em cima, o Carlos do Bote, que nós somos vereadores realmente, não de uma comunidade, mas sim do município de Birité. E colocar à disposição, colocar aqui, não só a vereadora, toda a casa, as pessoas que estão aqui empenhadas nessa pauta, em duas esferas, nessa audiência pública, nesse trabalho acadêmico, e nós cumprir o nosso papel como vereador, que nós estamos aqui a serviço do povo. Muito obrigada. Boa tarde. Como é que você chama? Paulo. Como o vereador disse aí, né, foi citado até a questão da comissão, né, inclusive esse projeto de lei 2228 é de nossa autoria. Nós tivemos uma preocupação de criar a questão do conselho e a paridade dos conselheiros, né? Inclusive aqui tem 2 representantes da Câmara, né, titulares, e tem da 2 representantes dos movimentos populares. O edital, a gente não sabe como é que foi feito lá, né? Ele falou que vocês foram excluídos, mas segundo a informação foi feito o chamamento lá. A essa questão, por que não participou, não sei. A nossa grande preocupação nossa, quando a gente entrou com esse projeto de lei aqui, nós temos aqui 3 projetos de lei que incluem a questão de habitação e várias indicações, eu posso descontar para cada um de vocês. Em relação à questão de documentação, inclusive, quarta-feira nós vamos ter uma reunião da comissão e nós vamos cobrar que eles encaminhem esses documentos para a Câmara. Nós fizemos algumas cobranças lá. Infelizmente, essa questão de documentação, se a gente não solicitar e ter um pouquinho de paciência, eles não disponibilizam. Mas isso aí está tudo na Secretaria de Planejamento, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando uma pessoa se encaixa em todos os critérios, né, dessa realocação de um morador de uma área de risco para um determinado local, que no caso é os apartamentos. Quando essa pessoa se encaixa em todos esses critérios e essa pessoa sabe que foi retirada por causa de política, como é que vocês veem isso? Como vocês resolvem essa situação? Essa questão do edital está lá, eu não participei da questão do edital. Estou falando do projeto, que o projeto está falando que tem os representantes. Quem participou, quem foi apto aí, a gente tem que buscar essa informação lá. Então, tem o conselho, e a comissão. Eles não podem fornecer. Ninguém sabe, então, a pessoa foi retirada. A gente pode fazer do sorteio. A gente pode fazer uma solicitação, não sei se é viável, de repente fazer até um requerimento para eles mandarem esses documentos para cá. Então, envolve social, envolve a secretaria, envolve 3. São quantas secretarias aqui? Inclusive, na própria lei, nós não fizemos uma modificação nela, porque acrescentou mais secretaria, que a proposta inicial era 2 secretarias, foi incluído mais 3 secretarias. Nós não fizemos mudança na lei para manter a paridade, então Eu gostaria que vocês colocassem e solicitassem, porque eu sei que existe essa possibilidade de estar fazendo colocar mais uma pessoa nessa comissão. Por quê? Para nós
vocês é difícil chegar. Na verdade, vereadora, o que acontece? Como nós como povo, fomos impedidos de entrar nessa comissão por causa de critérios, né, que foram colocados, elaborados estrategicamente para que a população ficasse de fora disso, que não tivesse voz. Eu gostaria aqui de pedir à casa que fizessem uma emenda que fosse, eu não sei como mencionar, como falar isso, como colocar, né, para vocês. Colocar um membro da comunidade, independente se essa pessoa tem formação acadêmica ou não, independente se essa pessoa fala bem ou não, porque esse corpo, né, que foi colocado aqui, né, da habitação sem um representante, eu não digo só no meu caso, eu digo alguém que queira, né, eu fui empurrada a isso, eu gostaria de salientar, que eu não entrei nisso porque eu quis, tá, gente? Eu entrei nisso porque eu fui empurrada pela minha necessidade, por ser desabrigada, por ter todos, né, por todos os requisitos. Então eu fui empurrada a isso por necessidade e as pessoas me colocaram como porta-voz. Eu fui impedida de entrar nessa comissão. Que seja eu, que seja outra pessoa, mas que seja alguém da comunidade que faça parte dessa comissão e que essa pessoa seja ciente e ela tenha acesso a toda a documentação da questão da habitação, porque eu acho que é importante. E como você vai colocar uma pessoa em um local que você fala para ela assim, você vai morar ali, ela não conhece ninguém, a situação é extremamente complicada, está faltando isso aí, essa comunicação entre comissão e um representante de fato que mora naquela comunidade. Eu acho que isso é uma reivindicação muito séria e que eu acho que deve ser levada em consideração. Na verdade, ela vai reforçar, ela está pedindo para que esses critérios que existem nessa comissão, né, que saiu do edital, até para o sorteio dos moradores, sorteio dos moradores dos apartamentos, que eles sejam de forma mais transparente com integrantes da comunidade. Entendeu? É isso que exige mais transparência. Porque até a GISA, que é uma das desabrigadas, ela encaixa perfeitamente em todos os critérios, apenas ela não tem o direito consolidado ali no apartamento. Enfim, tem o sorteio, nós estamos questionando isso, mas que tenha uma pessoa da comunidade, ou que seja representante do povo, para ter mais transparência nesses sorteios, nesses critérios, entendeu? Só para finalizar aqui, eu não vou delongar, aqui eu estou falando do conselho, tá? As comissões, inclusive, foi sugerido criar comissões para fazer esse trabalho social antes de entregar o apartamento. Então, a gente não teve acesso a tudo, porque tem coisa que ficou muito corrido, o projeto serviu para dar transparência, a nossa preocupação é essa, que é o seguinte, tem um representante do planejamento, do desenvolvimento social, 2 representantes da Câmara, das ordens de advogados, representando a Defensoria Pública e 2 representantes do movimento popular. A questão da unidade não foi. Questão isso aqui é o conselho, é lei. A lei já foi até modificada. Agora, as comissões aí, cabe criar lá. É esse conselho mesmo que nós não podemos fazer parte dele. Não, o conselho é extremamente. Pois é, mas para ter aí, cadê os 2 representantes da comunidade? Não, a lei foi criada sim. Não, mas foi criada errado. Nós temos que ter sociedade civil. Então, ela tem que ser modificada. O povo tem que ter voz. Se é o povo que é o prejudicado ou o que é. Aqui tem todos os representantes. Vai dar uma porção de questão cultural, talvez a partir do na verdade, aqui na Marcela, dá um bom motivo de dar uma resposta. As comissões são criadas, pode criar. Então tá bom. Aqui tem todos. Vamos olhar sobre isso, vocês me dão uma resposta. A comunidade tem que fazer parte. Ô Gisa, por gentileza, eu gostaria que você encaminhasse aqui ao vereador Marclene e ao vereador Dimas o cadastro e a pessoa a qual você se referiu que ela foi tirada em questão do apartamento, porque nós temos. Foi bem colocada. Eu gostaria de que você nos desse essas informações hoje, tá? O cadastro dessa pessoa, para a gente fazer esse levantamento. Ok. Obrigada. Está sumido. Está aceso aí mesmo. Olha. Oi. Desde já, boa tarde a todos. Sócio Ministro Gisa e os demais componentes da mesa, presidente e os demais vereadores. Quer dizer que eu tenho um compromisso agora
eu vou ter que me retirar, tá bom? Qual que é o seu nome mesmo? Paulo. Ô Paulo, quando você falou a respeito de questões políticas, acredito, tá? Mas tudo que se envolve aqui, tudo que foi ouvido por vários parlamentares, até mesmo de algumas outras pessoas, tudo está se ligando à política. Inclusive o seu advogado, né, ele foi candidato. Né? Não. Só para mim entender isso. Só para me concluir. Que eu espero que não seja levado pelo lado ideológico, partidário. Tá bom? Ele só está aqui porque ele está com a gente desde o começo. Não, eu sei. Eu só espero que não seja levado pelo lado ideológico partidário, pois, né, respeito cada um, tá bom? Conheço só essa conversa, principalmente com a Giza, minha amiga, tentando resolver algumas outras coisas, tá bom? Estou à disposição, assim como Maquilene e os demais, Arthurzinho, nosso parceiro, pode ter certeza também, está aí sempre à disposição para ajudar. E pode contar conosco, né? O time é o nosso alcance, tá bom? Nós vamos fazer, tá bom? Vocês dão licença que eu tenho um compromisso, tá bom? Eu te agradeço, boa tarde a todos, viu? A Giza, né, sou babá, faltou no grupo lá, mas todo mundo conseguiu dentro da simplicidade do nosso mandato também, a gente pode contar com a gente. Quero dizer aqui em nome de todos os vereadores que foi aprovado nessa casa um empréstimo para o Rodoanel aqui, né, a construção da estrada velha que ia ser feito. E um dos grandes questionamentos nossos com o prefeito, reunimos, e me desmente aqui algum vereador se é mentira, foi muito questionado com o prefeito sobre a situação do nosso município. Falamos com ele várias vezes sobre a necessidade do nosso município. Eu fui criado também na Vila Ideal ali na rua Caraí, tá, Gisele? Para vocês entenderem. E a gente vê a demanda que tem dentro do município, a gente discutiu muito sobre isso. Os vereadores estão aqui, são testemunha. A gente chegou a falar com o prefeito, existem outras prioridades no município, como essa situação das encostas dentro do nosso município, que é um problema agravante. Passando para o prefeito, ele falou que ia resolver a situação, que estava, né, praticamente sob controle a situação. E a gente sabe que não está sob controle, porque uma construção dentro do município igual o nosso, sugeria ao prefeito, dentro de uma reunião, se algum vereador prestou atenção um dia, falei, prefeito, contrata um engenheiro de solo para o município de Ibirité, que nós não temos engenheiro de solo dentro do município de Ibirité. Eu mexo com construção civil desde 11 anos de idade, dentro da minha casa, e todo mundo sabe, gente, que obra de gabião é obra para encosta de córrego. Gabião, gente, é uma obra de extrema urgência, aquela obra ali que tem um barranco cedendo ali para quebrar um galho. É o famoso quebra-galho paliativo para beira de córrego. Por que faz gabião em beira de córrego, gente? Porque ele dá uma drenagem na água. Ele funciona como um dreno. O gabião, quando ela começou a falar sobre o gabião com o rapaz, eu falei assim, claro que não vai aprovar, porque ele pesa o solo muito mais. Conversei com o secretário de obra de Ibirité, ele também, entre aspas, ele não é a favor, né, do gabião, porque ele sabe que gabião é o estilo de obra que é gabião, que é um estilo muito complicado. Falando sobre o concreto projetado nas encostas de Ibirité, aonde você faz o concreto projetado, falei, prefeito, começa a fazer um concreto projetado das encostas, prefeito. Você tira a casa cai sobre a pessoa, você tira a pessoa, passa um ano ou dois, aquela pessoa volta para lá de novo, num motivo de desespero, muitas das vezes. Quando você faz um concreto projetado, uma obra que fica ali, sabe, que é pro resto da vida, e aquela pessoa não consegue construir naquele local. Então hoje, quero contar com os vereadores, e nós que estamos aqui, é uma responsabilidade nossa, sim, é uma responsabilidade nossa de cobrar, sim, em que ele tem que ter um plano de emergência para Ibirité, para essas obras serem concluídas. Eu sei que o prefeito não vai dar conta de fazer, Giza, não vou mentir para você não. Se falar que vai dar conta de fazer, ele está falando mentira. Não dá conta de fazer pela situação que o nosso município está, gente. Mas existe obra dentro do nosso município que ela tem que ser feita e tem que ser traga nessa casa. Tem que ser traga nessa casa, discutida, e hoje a gente vê, infelizmente, uma realidade, nós estamos aqui vereadores, nós temos que unir força e trazer o prefeito, para o prefeito discutir isso com nós. Que em outra parte, o prefeito depende dessa casa aqui, que daqui um dia vai ter que entrar aqui dentro. Porque
nós temos que resolver algumas obras assim, pendentes dentro de critério. E os vereadores aqui, muitos deles discutiram isso na época do empréstimo. Prefeito, existe prioridades dentro do nosso município. Não, vai ser resolvido. E eu afirmo com todas as letras que tem que ser real com a comunidade, com o povo. Da forma que está sendo feito e da forma que está sendo direcionada, não tem como, gente. A gente não vê uma contratação de um técnico para a Prefeitura de Critério, Secretaria de Obra. Eu fui acionar a Defesa Civil, o menino mandou um áudio de 1 minuto e meio, falando que ele ia entender com 40 minutos. Precisou de eu ligar para um amigo meu pessoal, sabe que eu tenho amizade, expor para ele o problema de Critério. Quando foi meia-noite, o secretário de Critério me ligou me pedindo desculpa. Falei, para mim você não precisa desculpar nada não, meu amigo. Eu estou pedindo Defesa Civil, é para uma casa que está pendurada, que se a chuva vir, a tragédia pode ser pior. Agora a funcionária falou comigo 40 minutos, e eu vou pegar o nome dela, 40 dias para me atender. Ela fez tanto, está aqui, ó. Ela pagou a mensagem em seguida, não deu tempo de eu salvar a mensagem, não. Ela pagou, mas isso aí tem que ser resolvido. Política, gente, tem um momento certo de fazer política. Eu estou indignado com certa situação. Sabe, ô presidente? Inclusive tem uma denúncia que eu vou trazer depois, presidente, que eu mandei para a Karina. Karina, preciso falar com você urgente sobre uma denúncia dentro de Critério. Se ela não reverter, eu vou soltar a denúncia. Sabe? Porque querer me prejudicar, beleza, pode querer me prejudicar. Agora prejudicar a população por causa que, né, cargo político, não, isso não existe. Então, presidente, nós estamos aqui, vereador, vamos olhar uma situação para a população mesmo. Gente, você roda hoje as ruas de Critério, está pedindo, está dando tristeza de verdade. E isso aí a gente sabe que, não tem recurso, não tem aquilo outro, não tem aquilo outro. Não, vamos dar um jeito hoje, não vamos conseguir fazer, tem 10 horas, vamos fazer pelo menos uma, para dar uma resposta. No mais, né, pode contar comigo, viu, Giza? O sócio também pode contar comigo aí, a comunidade também, estamos juntos. Giza, Oi, eu quero agradecer vocês por ter feito o convite para mim estar aqui, falar com vocês que eu estou junto com vocês. E o que acontece? A gente fica chateado, igual o Vavá estava falando aí, não é só em questão a vida ideal também não, né? Porque tipo assim, a gente vê uns bairros igual Redenção, Sumidor, Novo Horizonte, os bairros que eu rodei. Então, assim, a gente vê que o estado é crítico mesmo, né? Eu estava vendo ali um papel ali que o tal estava mostrando ali. Tem até coisas antigas mesmo, tipo casa que eu fui lá, que tem ali em 2014, que já estava tipo para cair, entendeu? Eu estava até mostrando ele ali uma casa que tem papel, uma foto de 2014, sendo que eu tenho no meu celular. E com a chuva agora veio a cair. Então, assim, vocês podem contar comigo. A gente fica chateado aí com muita coisa que está acontecendo na prefeitura, que a gente fica chateado, o pessoal direto fala que a gente aqui que dá para fazer com R$400 de aluguel, né? Não tem jeito de fazer nada. A gente vai colocar aqui na casa aqui uma votação para o reajuste disso, pode contar comigo, eu tenho certeza que meus amigos vereadores aqui também. E o que acontece? Vamos fazer igual o Carlos do Bote falou, vamos fazer menos política, ajudar mais o pessoal. E assim, não tem nada contra o prefeito, pelo contrário. Não tem nada contra o Toninho Pinheiro também, o pessoal dos Pinheiros, não tem nada contra ele. Quem colocou a gente aqui foi o povo, então você tem que ser fiel ao povo, né? Por causa que, a gente até brinca aqui, se for olhar aqui dentro da Câmara não tive voto nenhum, né? Então, assim, a gente tem que estar aí para ajudar o povo mesmo, que vocês precisarem de mim, não só o pessoal da Vila Ideal, como o Ibirité inteiro, pode contar comigo, e vamos batalhar aí, o que tiver nas condições de eu fazer, meu gabinete está aberto, e vocês podem contar com o meu voto e para qualquer coisa que vocês precisarem aí, em questão de ajudar a população, tá bom? Bom, boa tarde a todas, a todos. Quero agradecer, para quem não me conhece, eu sou Henrique Lazarotti, sou advogado. E há mais de 20 anos a gente está aí na militância social, principalmente na área dos direitos humanos, dentro do qual a gente pode incluir o direito à moradia, um direito social, está previsto na nossa Constituição. Então tem sido, na medida do possível, parceiro, né, na luta pela terra, ao lado do sem terra, na luta pela casa, ao lado do sem casa. E ao longo desses anos a gente veio amadurecendo, né, com as experiências que a gente foi vendo nos municípios, nos governos estaduais, federais. E eu queria iniciar, não era minha intenção falar sobre isso, mas já que foi colocada a questão política, eu fui candidato a prefeito, mas eu tenho mais de 20 anos de militância, então não me sinto desqualificado pela fala
do nosso colega aí que polemizou um pouco nesse sentido, porque eu acho que eu tenho espaço para falar da minha história de vida, daquilo que eu fiz, que eu poderia ter feito a mais e não consegui, mas que de toda forma aprendi muito nessa caminhada. Aqui em Birité em específico, eu me lembro que nos idos de 2010, 2011, a época o vereador Toninho de Evangelização nos passava um pouco desse panorama, foi tentado aqui em Birité, viu Giza? Um plano de habitação de interesse social, esse plano ficou esquecido em alguma gaveta aqui do município. Esse planejamento vinha sob impulso do governo federal, nos idos de 2010 e 2011. Depois eu posso apurar melhor certinho. Então havia esse esforço nacional para os municípios que têm essa dificuldade, como é o caso de Birité, tentar sair desse drama, né? Então nós estamos falando de quase 12 anos atrás. Não sei por qual motivo isso aí não foi adiante, né? Então foi feito um trabalho, levantou-se um número do déficit habitacional de Birité naquela época, a projeção que esse déficit teria 10 anos depois se nada fosse feito. Então, para não dizer que a responsabilidade é do governo A ou B, é que a gente está começando no governo, talvez Laércio ou Pinheirinho, não sei. E aí eu queria chegar naquilo que ele colocou sobre o Serviço Geológico Nacional. Esse relatório foi feito em 2014, é verdade, ele foi entregue ainda na gestão do Pinheirinho. O Pinheirinho teve 1 ano e meio, 2 anos no máximo, para desencadear alguma política pública, não fez, mas ele tem, de 2016 até agora, ele tem mais de 5 anos nas mãos do atual prefeito. E aquilo que ele coloca sobre a vila ideal, não é só sobre a vila ideal. O Serviço Geológico Nacional fez um mapeamento das áreas de risco em Birité, em todo o município, presidente, dizendo rua e endereço, número tal da rua tal, classificado, muito alto risco, médio risco, pequeno risco. Então tem todo o trabalho ali para se fazer uma política pública consistente. Então não é o caso aqui de dizer que a culpa é do prefeito A, ou B ou C. O material está aí desde 2014. Nós ficamos sabendo disso, a gente de fato não conhecia, nós ficamos sabendo disso por uma denúncia que saiu no Jornal Nacional, logo após essa tragédia que aconteceu na Vila Ideal, em que o Serviço Geológico Nacional nomeou Ibirité, Betim e mais um outro município, dizendo isso foi entregue em mãos para cada poder executivo na época, né? Então essas mortes poderiam ter sido evitadas. Agora é inútil a gente ficar discutindo aqui quem é o culpado, o prefeito atual, anterior, ou que veio antes ainda. Não vai mudar mais nada, né? E quando o colega lá propõe uma CPI, cabe aos vereadores discutir isso, eu acho que hoje pode ser feita uma CPI, mas hoje, mais importante do que descobrir quem foi o responsável por isso, que dificilmente vai chegar uma responsabilidade penal sobre isso aí, ninguém vai responder de fato, difícil acontecer isso, é prevenir para que futuramente isso não volte a acontecer. Esse que é o principal. Depois façam a CPI, não sou contra. Depois queiram fazer a CPI, façam a CPI, descubram quem foi o responsável, o culpado, eu vou ajudar, vou participar e tal. Mas vamos pensar para evitar as mortes futuras, né? Então, esse trabalho, na época que a gente teve ciência dele, a gente encaminhou isso para o Ministério Público, né? À época, quem nos atendeu foi o doutor, antes disso eu queria fazer essa homenagem ao doutor Carlos, né, que o movimento social, através da Comissão Pastoral da Terra, o Frei Gilvander intermediou, né, o doutor Carlos para fazer esse laudo. A comunidade jamais poderia pagar por um laudo geológico, fizeram um laudo que ajudou. Agora, é lamentável que o doutor Carlos fez um esforço enorme para poder ter esse diálogo com a prefeitura. Ele disse: Henrique, eu estou à disposição do município de Birité para a gente construir uma saída viável lá na Vila Ideal, e eu não consigo ter esse contato, não consigo reunir com eles, é triste, isso é muito triste. E aí, Giza, se eu estiver enganado, você talvez possa me corrigir, mas o doutor Carlos falou, eu queria deixar isso aqui para vocês, o doutor Carlos falou comigo o seguinte: olha, na Vila Ideal existe um tipo de rocha no solo que, com o passar dos anos, pode escorregar uma área muito grande de terra. Então não é aquele normal que a gente está vendo de 2 casas, não. Pode ter um escorregão de terra lá assustador. Então uma daquelas tragédias que vai ficar marcada na história. A gente não quer que isso aconteça.
Então ele disse na época que estava à disposição, tem muito tempo que eu não falo com ele, mas acredito que ainda esteja, né, Gisa? Você falou com ele? Poder vir e ajudar os vereadores a entender do que ele está falando lá no caso da Vila Ideal, para a gente poder chegar a soluções. E aí, eu queria contribuir aqui, depois dessas falas dos moradores, do colega Paulo, né, um pouco que eu posso contribuir, é dizer que dessas conversas que a gente teve com o Ministério Público em meados de 2020, na época quem nos atendeu foi o Dr. Domingos Ventura, que era o responsável pela promotoria do meio ambiente e do urbanismo na época, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública. Eu não sei se é de conhecimento dos vereadores aqui em Birité. E se não for de conhecimento de vocês, é ruim isso, porque mostra que a Prefeitura não está tendo essa preocupação. O Ministério Público, e aí engloba mais ou menos tudo que foi falado aqui, de vocês até os vereadores que responderam, concordando, que precisa avançar e tal. Uma ação civil pública por meio da qual a promotoria pediu, né, que judicialmente fosse o município condenado a estruturar toda uma política pública completa, não só do plano emergencial, que é aquele que visa atender aquela situação mais direta, mais imediata, está chovendo, mês de janeiro e tal, mas também fizesse um planejamento estratégico para a eliminação das áreas de risco em Birité. Salvo engano aqui, agora não me lembro de cabeça, salvo engano aqui, entre os diversos níveis de risco, nesse estudo do plano do Serviço Geológico do Brasil, Birité teria mais de 10 mil pessoas vivendo em área de risco. Posso estar enganado nos números, acho que é isso. Mais de 10 mil pessoas, um percentual não tão pequeno dos 10 mil, vivendo em área de alto risco. E eu me lembro, posso enganar de novo, alguma coisa por volta de 2 mil pessoas, em área de muito alto risco. Então, é louvável a iniciativa da atual Prefeitura de ter feito essa iniciativa dos apartamentos, a gente tem que parabenizar e tal, mas é importante dizer o seguinte, eu duvido muito que se não tivesse morrido aquelas pessoas, que tivesse feito isso, porque nunca tinha sido feito, então ia continuar sem fazer. E aí eu queria voltar na fala do Sóstenes para dizer o seguinte, como é que a Câmara pode ajudar nisso? É na aprovação do plano diretor, que precisa ter a participação da população, e não está acontecendo isso. A Prefeitura contratou uma consultoria, acredito eu, com a consultoria de qualidade, etc., mas está fazendo isso a portas fechadas, talvez com a participação de algum vereador ou outro, mas não da comunidade. E o plano diretor, senhores vereadores, vereadora, é a principal lei que vocês podem produzir aqui dentro dessa casa. A Constituição deu ao município um poder especial. Muitas vezes o município atua em situação residual, complementar, secundária, em outras esferas. Mas na ordenação territorial, que é expressa pelo plano diretor, o município tem um protagonismo total. E o município de Birité tem suas particularidades, tem suas especificidades, tem suas potencialidades que precisam ser exploradas para o desenvolvimento econômico, social, ambiental, mas também tem seus gargalos, seus problemas. Um deles, é inevitável a gente não entrar nisso, é a questão da moradia em área de risco. Isso tem que ser enfrentado, não como um problema de um prefeito, mas de vários prefeitos. Tem um déficit acumulado muito grande. Então, eu digo aos vereadores, assim, naquilo que eu posso contribuir aqui hoje, nessa fala, tentar negociar com o Executivo maior participação popular, transparência possível para a construção desse plano diretor, porque depois que ele chegar na casa, ele já vai vir um projeto pronto. A gente sabe que esse projeto vai ter sido elaborado por vários técnicos, etc. A casa não é uma casa que tem um aparato técnico, até quero saudar o vereador presidente Daniel Belmiro pela iniciativa do concurso, mas dificilmente uma casa do tamanho da Câmara de Birité teria condição de fazer uma confrontação técnica a um projeto que vem elaborado por consultorias externas, etc. e tal. Então, para os vereadores não ser pegos de surpresa com um projeto que às vezes, muitas vezes não tem nem condição de mexer, se antecipar isso, presidente, para que a Prefeitura permita uma consultação mais ampla da população, até nesse caso específico da habitação social, das áreas de risco e tal, mas em qualquer outra área, né? E agora, eu tenho aqui, não vou ler isso porque vai ficar longo, eu também estou estourado no meu tempo,
Essa ação civil pública, presidente, ela está hoje para julgamento. A Prefeitura, o Executivo, podia, durante os últimos 1 ano e meio, ter feito um acordo com o Ministério Público. Não fez. O resultado é o seguinte: se amanhã o juiz responsável pela vara der uma decisão favorável ao Ministério Público, vai ter aquilo que a gente chama de reexame necessário. Essa sentença vai para o Tribunal de Justiça e vai levar mais 2, 3 anos. Então, o que eu queria pedir é que, de repente, a Câmara se aproprie dessa informação. É um trabalho bem feito pelo Ministério Público, em que está propondo uma série de iniciativas que dariam, presidente, já para as próximas chuvas que virão em 2023, algum nível de segurança para a população, porque as chuvas passam, a gente fica falando da Defesa Civil que não atendeu, da Defesa Civil que não dá conta do recado e tal. E, de fato, demanda um investimento público que não está sendo feito hoje. Então, eu queria, depois, ter a liberdade de passar para a nossa procuradora, para o presidente, até o resumo são os pedidos da ação civil pública. Que aquilo ali a Câmara pode discutir com a Prefeitura, sem precisar de uma sentença judicial, estabelecer um plano municipal para a eliminação das áreas de risco do município, não só planos emergenciais que vão ser formulados, que têm que ser melhorados, é óbvio, mas um plano estratégico para que daqui a 15 anos Ibirité não tenha mais nenhuma pessoa vivendo em área de risco. E eu acho, eu não sei hoje como é que está o orçamento, não sei o que vocês votaram no ano passado, como é que está, mas Ibirité hoje tem um orçamento grande. Na última vez que eu vi era mais de 400 milhões. Então, acredito que dá para incorporar de forma constante no orçamento do município esse tipo de iniciativa. Tanto as obras de habitação, para ir eliminando as pessoas que são sem casa, que vivem de favor, que estão carregando a conta do aluguel, etc. E as que estão na área de risco. Mas também uma outra série de, por exemplo, vou dar só um simples exemplo aqui. A gente está vendo aí a situação das barragens, né? Os planos emergenciais, a população, primeiro lugar, primeiro requisito, a pessoa precisa saber que está morando numa área de risco. O que a gente vê nas áreas de barragem? Tem gente que está cadastrada, presidente, tem gente que está cadastrada numa área de risco e não sabe. O poder público foi lá, cadastrou a pessoa e não falou para ela que ela está numa área de risco. Ou seja, aquele cara ali, quando tiver uma chuva torrencial, ele não vai ligar o alerta, ele não vai ficar assustado, ele não sabe que está na área de risco. A gente vê, por exemplo, o país, o Japão, por exemplo, o camarada, ele vê que está tendo um terremoto, ele sabe identificar o tipo do terremoto. O cara fala assim: esse terremoto aqui, vou só encostar aqui que daqui a pouco ele passa. Quando vem o perigoso, ele sabe: porra, esse aqui o bicho vai pegar. As pessoas estão participando do simulado aqui, nas áreas de risco de Ibirité, elas sabem que moram numa área de risco, elas sabem como proceder numa hora de uma casa, de um barraco desmoronando. Elas têm essa. Pois é. Então, assim, para resumir, eu acho que se a Câmara quiser discutir CPI, etc., tudo bem, eu também vou apoiar e tudo. Mas, de imediato, pegar, por exemplo, essa série de medidas que o Ministério Público está propondo, que são importantes, para estruturar uma política pública realmente capaz, dentro de Ibirité, de eliminar as moradias em área de risco. Não vai eliminar em 1 ano, em 2, em 3, mas é aquilo que o sócio nos disse. Se ela é aprovada como uma política pública, seja o prefeito que for que entrar, vai ser empurrado a dar continuidade àquelas ações. Então a Câmara tem essa oportunidade. Eu acho que se deixar para o Judiciário decidir, a gente sabe que os tempos do Judiciário são longos, vai ter uma sentença daqui a um mês, aí vai ter que recorrer, a matéria tem que ser levada ao Tribunal de Justiça, não é uma escolha, ela vai ser levada, aí vai levar mais 2, 3 anos, nós vamos passar mais 2, 3 períodos chuvosos, vendo a mesma situação e sem saber o que fazer. Então eu queria dar essa sugestão, me colocar sempre à disposição dos moradores, naquilo que eu puder contribuir, contem comigo, e nós venceremos essa luta, porque é uma luta justa, é uma luta por direitos, e ela pode tardar, mas ela não vai falhar. Sim mesmo. Vou dar uma palavrinha comigo, eu estou um pouquinho meio atrasado. Só se você me der um abraço, né? Boa tarde a todos. Quero parabenizar
indicação sua, do sócio, né, e da Giza, porque se cada ponta do município tivesse 2 cidadãos dedicados pela comunidade de Rosa Vicês 2, não vou falar que vai resolver 100% não, mas ajudaria bastante para a gente trazendo para casa aqui, para a Câmara, para a gente cobrar do Executivo, para ter mais, já ir direto na fonte, no problema, já não tem que, o prefeito, está acontecendo isso que você sabe, tem que dar atenção especial lá, corre risco de vida lá, a que fala em vida já tem que dar atenção mais especial ainda. Mas eu quero falar para vocês que o meu gabinete está de porta aberta, está à disposição, se vocês precisarem, está sempre à disposição, porque estou meio atrasado agora, eu tenho um compromisso agora 4h30, e o gabinete está de portas abertas, se precisar lá, pode contar comigo, com todos os vereadores também, está à disposição para ajudar vocês lá. Um abraço, obrigado. Pessoal, boa tarde. Agradecer, né, o convite para a gente estar participando da reunião. É importante. Com relação ao grupo, né, eu não fui inserido no grupo. Eu não sei qual foi o motivo, mas eu não fui inserido. Mas. Mas eu entendo, né? Foi bom que deu para poder pegar algumas coisas. Agora, com relação aos problemas, o Henrique falou uma coisa muito importante. Sabe, eu acho que ele falou: nós venceremos essa batalha, nós venceremos essa luta. Eu acho que o caminho é esse, né? O Daniel é o presidente da casa. Eu acho que todas as solicitações, tudo que tiver que endereçar, manda para ele sempre passa para a gente, entendeu? E assim, se a gente conseguir, eu falo, né, de todos nós mesmos, começando por mim mesmo, né, deixar o eu para lá, deixar a política separada e tentar fazer uma ação em conjunto em prol dos moradores, vai dar certo, né? Até mesmo porque se a gente chegar... vocês mesmos sabem falar isso, a gente não tem poder de executar, a gente não tem poder de resolver. Tem horas que quando começa a chover demais, eu estou ali pertinho do Cascata. A realidade do município inteiro, igual o Max que está ali perto, no Redenção, por exemplo, que teve muita tragédia, igual vocês que estão na vila, igual os outros vereadores que às vezes não estão em área de risco, mas um muro cai, um vizinho que nunca procurou ele por causa de chuva, com o passar do tempo, vai tendo problema que antes não tinha, vai surgindo, e a gente às vezes não sabe nem como proceder. Então, assim, tem muita coisa que a gente faz, que a gente não posta, até mesmo por questão ética, né, por questão moral, não dá, mas assim, todos nós que estamos aqui, é por um motivo, é porque já foi prestativo na comunidade, é porque já ajudou, é porque ajuda. E eu acho que tem problema que vem arrastando, não é nem de 2014, é de 2002, é de 2000, mas esses problemas, quando nós fomos candidatos, a gente já sabia da maioria deles, e nós herdamos esses problemas. Então cabe, com o direcionamento do Daniel, que é nosso presidente, a gente tentar fazer o melhor aqui através da Câmara, através disso a gente tentar levar para o Executivo fazer o melhor, e tem que deixar uma coisa muito clara, são muitas pessoas pensando, cada um tem uma opinião, cada um pensa de uma maneira, às vezes o certo para o Sóstenes não vai ser o certo para mim, o correto para o Henrique vai ser o meu, mas não vai ser o do Tirelei. Então uma coisa que tem que sobressair no meio disso tudo é o respeito. Opiniões diferentes, divergências, é a coisa mais natural, mais normal do mundo. Até dentro da família da gente que é de sangue, acontece. Que com as críticas, que com as discussões, não brigas, mas que com as discussões nós possamos crescer e tentar procurar a melhor saída, mas a gente tem que ter um entendimento que isso aqui é nós. Desde quando o entendimento que isso aqui for coletivo, vocês podem contar comigo, né? Eu estou vendo que, pelo menos não senti com político nenhum, nós somos pessoas políticas, em determinados momentos cada um vai defender o seu, isso é normal, mas não dentro dessa causa. Então, assim, desde que seja dessa maneira, estou falando de coração. E se eu fizer alguma coisa ao contrário, vocês podem me cobrar disso. Eu estou junto para poder tentar fazer o melhor. Sabendo que nem tudo dá para fazer, o Vavá falou um negócio importantíssimo,
Não adianta a gente ficar aqui falando isso aí, nós vamos tentar, isso aí nós vamos fazer. Vai ter hora que eu vou falar, gente, dentro da realidade, infelizmente, eu acho que tem coisa que não dá. Tem coisa que, né, eu acho que, por exemplo, Giza, dentro até de uma fala que você falou, eu também concordo que se tivéssemos conjuntos habitacionais, né, moradias, casa geminada, por exemplo, seria muito melhor. Mas às vezes, se fosse para ser dessa maneira, às vezes não teria empregado nem os que foram entregues. Então, assim, a gente tem que... Por isso que é bom a gente participar. Igual você falou que foi muito privada de participar. Eu não concordo com isso, sabe? Porque o entendimento, a gente adquire o entendimento a partir do momento que a gente participa. E tem transparência. E quando a gente entende alguns porquês, até a crítica que a gente poderia ter, aquele preconceito, ele deixa de existir. Então, assim, eu acho que quanto mais transparência tiver, melhor. Quanto mais clareza tiver, melhor. E assim, que a gente possa aprender com os erros do condomínio Antônio Oliveira, para que os próximos sejam assim, que a gente erre menos. Erro vai ter, principalmente, né, porque nós vamos levar 200 e tantas famílias para dentro de um espaço, ou para casa, seja o que for. Então, claro que vai ser bom para alguns e será ruim para outros, isso é normal. Mas que o nosso foco como pessoas que foram escolhidas para estar aqui, para tomar a decisão, seja um foco coletivo, né, que a gente consiga discutir. Se vocês marcarem reunião com o prefeito e quiser a nossa participação, pode falar com o Daniel, estou à disposição para poder ir, é só ele falar com a gente, entendeu? E que seja para poder cobrar, que seja para poder... Porque o certo é certo. Se tem que cobrar, a gente cobra, se tem que elogiar, a gente elogia, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Mas tem que ter só respeito, né? Uma coisa que você falou, que o Juliane falou, desde que seja dessa maneira, sócio nos me ligou, tinha até um outro compromisso, falei, vou tentar desmarcar e tudo. Então, assim, pode contar comigo. Desde que continue dessa maneira, entendeu? Pode contar comigo. Não estou aqui para poder brigar, para poder pegar a bandeira de A, para pegar a bandeira de B, mas para pegar a bandeira do que é correto. Desde que seja assim, eu faço minhas palavras do Xande, do Daniel e dos demais vereadores, que a gente tente manter essa linha aí e que a fala do Henrique sobressaia. A gente vai conseguir, da melhor maneira, conseguir dar um rumo correto para que as coisas caminhem do jeito que tem que caminhar. Beleza? Obrigada. Daniel, eu acho que todos os vereadores estão de acordo em querendo ajudar. Eu acho que é importantíssimo, se todos os vereadores estiverem de acordo, procurarmos a Marcela para colocar a Giza no grupo, nessa comissão. Não sei como é que funciona, Dimas. Entendeu? A Giza vai quebrar o pau lá. Não, ela é uma pessoa inteligente, ela demonstrou isso aí. Ela demonstrou isso aí. Entendeu? Tem que dar uma olhada, né, Daniel? O que você acha? Como funciona, porque como tem a defensoria pública, e aí eu não sei como funciona, porque geralmente a defensoria pública é justamente para defender o cidadão, até onde eu entendo, né? Ou eu estiver errado. Mas nada, eu acho que impede de alguém da comunidade lá. Agradecer, viu, Gabriel, que me surpreendeu, porque você vê que você não fez política nem nada, só ressaltando que fazendo um papel de diabo e um capeta ao mesmo tempo. De Deus, quer dizer, de Deus e o capeta ao mesmo tempo. De Deus foi o seguinte, eu ia no começo do mandato e ele queria fazer os apartamentos, tá? Ele queria fazer os apartamentos, mas alguns vereadores que faziam parte da comissão não aprovou, tá? Então foi bem antes daquilo lá, tá? Foi bem antes desse acontecimento que a gente teve mais de 2.500 abrigados. Aí vem o papel do capeta, que eu não faço mais da administração, mas nem por isso eu também, né? Quando é verdade, todo mundo que me conhece sabe que eu sempre prezo pela verdade. Outra coisa é não ouvir, o prefeito não está ouvindo a gente, por isso mesmo que eu não estou fazendo parte da administração. Até pouco tempo a gente batia esse diálogo, conversava, discutia as demandas de critério. Então, de um tempo para cá, devido àquela votação que teve do IPTU, ele não gostou da minha votação, da postura, e tomou, não quis mais dialogar comigo. Conversar, infelizmente, não posso fazer nada, infelizmente. Mas até aquele exato momento a gente sentava e discutia tudo que acontecia dentro de Ibirité. Né? Eu sempre fui uma pessoa que sentei, discuti com ele, sempre ouviu, mas eu não ouvi mais esse o caminho de. Eu ainda falo que é o seguinte, que antigamente se falava que tinha coronelismo aqui dentro. Hoje eu falo que tem ditador. Certo? É onde a pessoa manda e o outro obedece. Quem me conhece sabe disso, dentro do meu primeiro mandato, eu sempre discuti e quero levar nessa linha aí, de continuar discutindo, porque a discussão é que leva à perfeição, porque ninguém é perfeito na política, né? Em lugar nenhum.
Então, eu quero acreditar que mais para frente, como política tem suas alto e baixo, que a gente possa resolver a situação, porque quem perde, eu acredito que é a comunidade. Não é eu, não é o prefeito, ninguém, é a comunidade. Então, quem sabe o tempo apazigua tudo, né? Mas até então, é isso aí, e vou falar mais. Eu sei que o tempo aqui é corrido, mas se precisar dessa casa, gente, a gente, desde quando eu estou aqui, eu sempre, assim, a gente está sempre de porta aberta, os vereadores nunca mediram esforço, sempre faz questão de estar presente, as comissões também. Então, muitas das vezes, o vereador, se o vereador não faz isso, não faz aquilo, não chegou para a gente. Às vezes chegar no grupo disso, às vezes não, com certeza chegar no grupo não chega no vereador. Né? Então, é isso aí, vem na gente, conversa com a gente, a casa está aqui de porta aberta, qualquer gabinete que encontrar ali e solicitar uma reunião, tenho certeza que todos vão estar disponíveis a isso. E é deixar a casa aberta para vocês, eu não tenho que precisar para a gente estar em conjunto aí defendendo a comunidade, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Te agradece. A semana foi notada, tá? Pode passar para a gente também. Precisar aqui, gente, obrigado aí pelo atendimento. Doutor Solange, quer dar uma palavra, Daniel? Quer? Alô, só para esclarecer algumas coisas aqui, o Dimas falou a respeito da lei, a lei é a 2228 de 2019. Ela alterou a lei 1967, que é de 2009, que o doutor Henrique tinha falado, que é sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Essa discussão começou em 2009. Então, foi criado esse fundo por causa desse plano de interesse social de habitação. E na gestão passada foi feita uma alteração dessa lei que criou o fundo, que é nessa lei que cita o conselho. Então, foi feita a alteração do conselho. Então, lá no artigo 5º, que foi a alteração feita por essa lei 2228, fala da composição do conselho com alteração. E lá no inciso 6 fala assim, 2 representantes dos movimentos populares, são 8 representantes. E o parágrafo 1º fala assim, fica garantido o princípio democrático na escolha dos representantes do Conselho Gestor com a destinação de 1/4 do total das vagas destinadas a representantes de sociedade civil que desempenham atividades na área habitacional dos movimentos populares, mediante eleição em processo de escolha regulado por edital de ampla divulgação e critérios definidos em regimento interno. Então, existe um regimento interno que esse conselho colocou e existem esses critérios. Isso não precisa ser revisto por lei. Tem 2 vereadores aqui que têm representatividade dentro do conselho. Isso pode ser levado para lá para ser atualizado esse critério de escolha. Então, a representatividade já está garantida em lei. Então, quer dizer que o cidadão comum pode participar? Sim. Então, isso aí vai ser regulado dentro do edital. Não, é só uma sugestão. Isso a gente enfrenta aqui, tem todos os conselhos. Eu poderia citar o Podema, por exemplo. Dei uma sugestão para a Câmara, quando foi elaborar as leis, dos conselhos, tentar dar mais, colocar mais minúcias, detalhamento no que se prevê para cada caso, e quando isso vai ser regulamentado no âmbito executivo, as coisas nunca dificultam. Por exemplo, no Podema não tem distribuição de relatoria. Os licenciamentos vêm todos feitos pela mesa. Então, o conselheiro lá não recebe relatoria de processo nenhum. Uma violação totalmente do que está previsto na lei. E aí, assim, a gente acaba tendo que desaguar em Ministério Público, que vira uma novela, acaba não dando em nada. Então, assim, não, o que a senhora está falando, dá previsão aí. Mas pode ser que tenha enfrentado dificuldade na hora de registrar os nomes, porque o que se entende por movimento, como é que está escrito aí? Movimentos populares. Movimentos populares. Alguém pode entender que é uma entidade, outros podem entender que não precisa de uma personalidade jurídica. Eu não sei porque eu não acompanhei esse caso. Né? E aqui não está falando nada de 2 anos, não. Pois é, mas teve um negócio de 2 anos? Aí, tá vendo? É isso então, aí o que acontece? Os vereadores que são do Conselho podem pedir a alteração desse regimento interno, senão todos eles não precisam passar por um processo legislativo. É uma coisa mais simples. Tem 2 assentos lá, vocês podem pedir para rever esse, ou o edital ou o regimento interno. Tem que ver o que é que está barrando isso. É outra coisa que eu ia falar. Esse mandato, possivelmente agora em 2022, deve ter tido essa renovação de mandato.
Né? Ou aconteceu ou está para acontecer. Foi 21 e 22. Os caras me contam pra mim. Foi carregado, desmontar o saco, caiu. O cimento. Estragou o cimento. Ele é bom, não, fala assim. Ô, Xande, me dá uma raça lá, vamos pegar lá.